Salve, salve, minha gente linda! Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias, conectando pessoas através dessa mesa, através desse canal que eu tenho o prazer de ter vocês como os nossos telespectadores do Brasil, Portugal, na Europa inteira, o pessoal da Ásia que nos acompanha também e, claro, o pessoal da América, porque a internet é democrática e nos dá essa possibilidade de ultrapassar fronteiras. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, esse amigo que eu tive a satisfação de conhecer por tão pouco tempo, né? Tem um curto espaço de tempo, talvez uns 2 meses, mas que criamos uma conexão muito boa, um cara que tem uma expertise gigantesca na comunicação, ele é estrategista em comunicação e marketing em geral, especialista em marketing político no Brasil e também veio para Portugal para se especializar e vai falar para a gente sobre isso e muito mais. Claro, antes de passar o currículo dele aqui, senão vou ficar aqui, né, um tempão falando isso, acho que ele, no decorrer do nosso bate-papo, ele vai falar um pouco de todo o seu conhecimento, de toda a sua visão, de tudo que ele tem feito, de tudo que ele tem projetado, para agora e para o futuro também. Quero apresentar aqui Júnior Miranda, esse mineiro que está revolucionando o marketing no mundo. Moriva, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui. Quem conhece o Moriva sabe que não é difícil conectar com ele, né? 2 meses é muito. É um cara bom de conversar, um cara com muita história. E quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui contigo hoje. Coisa simples e fácil que a gente faz na vida é história, né? E quando a gente nos conecta com pessoas, a história toma uma dimensão ainda mais ampla. E cada vez que uma pessoa senta aqui nessa mesa para compartilhar um episódio do Falando Sério Podcast, eu fico mais rico em informações, em conhecimento e feliz em compartilhar com outras pessoas que estão inscritos aqui ao nosso canal e também ao nosso Instagram. Eu acho que a vida ela é feita de histórias, né? Pois é. O desafio é a gente escrever a história que a gente quer contar. Um homem sem história é um homem sem vida. Então, e eu acho que o marketing tem tudo a ver com isso, né? Sobre a história. Sem história, o marketing não funciona. Mas, claro, eu falei um pouco aqui do teu currículo, mas vamos falar aqui um pouco lá do início do Júnior. O Júnior é mineiro. Você é de que parte de Minas Gerais, Júnior? Cara, eu nasci em Ipatinga, que é o Vale do Aço ali, no leste de Minas. E pronto, morei, antes de vir para Portugal, eu morava em Belo Horizonte. Morei mais de 10 anos em Belo Horizonte. Sensacional. E Júnior é o quê? Do seu pai? Porque quem tem o nome Júnior herda o nome do pai, né? Qual o seu nome mesmo assim? Luiz Carlos. Olha aí, Luiz Carlos Júnior. O pessoal tem dessa, né? Tem o Neto também e tem o Júnior. Então você é filho de Luiz Carlos e você é o Luiz Carlos Júnior. Exatamente. Sensacional, cara. Então, e a tua mudança para Belo Horizonte? Você saiu, o Vale do Aço, que você falou, a cidade é Ipatinga? Ipatinga, eu passei, acho que por lá, quando eu estava vindo de São Paulo para Bahia, eu vim dirigindo, né, um Unozinho com um amigo não, meu primo, Edvan, com a passagem comprada, isso foi há 6 anos, quase 7 anos, a minha filha ainda estava para nascer, fui em São Paulo comprar um enxoval, comprei passagem de avião para ir e voltar. Aí meu primo estava lá em São Paulo, falou, Morivaldo, eu acabei de comprar um carro aqui no leilão e eu não queria voltar sozinho não, fica para ir comigo. Eu abandonei a passagem de avião e voltei com ele nesse carro, foi uma aventura legal. Isso aqui é disposição. 2 dias, velho, 2 dias. E aí eu vim conhecendo Minas Gerais e foi maravilhoso. Mas você falou disso agora, eu lembrei. Mas a tua mudança assim para Belo Horizonte foi trabalho, foi estudo? Qual foi o motivo da tua mudança, essa evolução que você foi para a capital? Foi estudo, né? Era muito comum a gente terminar, na época, o 3º ano do ensino médio e prestar vestibular e fazer faculdade em Belo Horizonte. Então você foi, graduar em Belo Horizonte? Fui fazer faculdade lá, estudei comunicação social com ênfase em relações públicas. Pô, que legal, cara. Então, você já estava decidido o que é que você queria fazer, mas por que você decidiu fazer comunicação social, relações públicas? Tinha alguém na tua família que era político, alguma coisa desse tipo? Político tinha, meu pai mexia com política já, eu cresci nesse meio, mas especificamente marketing não. Eu lembro que tinha uma revista que a gente comprava naquela época, chamava Guia do Estudante, onde tinha ali todas as profissões. E falava um pouquinho sobre cada uma delas. E nunca tinha ouvido falar sobre relações públicas. Quando eu li, ali falando sobre aquilo, a parte estratégica da comunicação, sobretudo a comunicação organizacional, eu falei, é isso que eu quero fazer. Pô, que legal, cara. Então, não foi nenhum incentivo assim que veio da influência familiar. Foi algo que você foi lá pesquisar, analisou e disse, olha, me identifiquei com isso aqui.
bati o olho e falei, é isso. E levou adiante, porque às vezes algum faz assim uma pesquisa assim rápida, né? Que nem você fez. Foi lá num tipo um catálogo, né? Fez uma pesquisa, se identificou e fez. E foi até o final. E hoje você atua nessa área. Atuo nessa área. Não atuei nela durante toda a minha trajetória. Eu tive um período envolvido em outros projetos, mas retornei para o marketing de uma forma diferente, integrando um pouco dessa trajetória toda. Sensacional, mas quando esse projeto teu aí, você tem cara de menino ainda, mas você não é menino mais não, tá? Olha a cara desse cara aí, ó, parece um menino, mas não é menino não, esse cara tem já uma experiência. Para as mulheres é até um pouco que grosseiro perguntar a idade, mas para homem acho que não, né? Mas você tem quantos anos? Tô com 36. Tá vendo? 36 anos já tem então uma longa estrada aí de experiência. Você se formou com quantos anos? Pô, entrei na faculdade, tinha 17 para 18 anos. Bem novo. Novo, 18, 19, 20, 21. Me formei de 21 para 22, mais ou menos. 15 anos atrás, mais ou menos. 15 anos atrás. Exatamente. E logo, mas eu já trabalhava muito nessa área. Antes de me formar, já me envolvia em campanha, já fazia muita coisa. Dentro desse período aí, você começou já a executar? Moriva, eu me lembro com 12 anos, velho, eu fazendo um evento para 200, 300 pessoas. Sério? Com 12 anos de idade. E na época não tinha rede social, não tinha nada. Nada. Então eu ia pra gráfica para montar o panfleto, imprimia, ia distribuir. Eu fazia spot para rádio, para carro de som. A gente tinha uma, tipo, era uma vanzinha pequenininha, não sei se tu te lembra daquela... Ah, cara, eu vou lembrar muito bem, porque eu tive 6 carros de som na mesma idade. Pronto. Mas eu tive lá, eu tinha um Elba, eu tinha Kombi de som. Era Towner, chamava qualquer coisa. Townerzinha, que é uma vanzinha aqui, o pessoal chama de carrinho, lá era uma carrinha menorzinha. Pequenininha. Eu não cheguei a ter uma Townerzinha, mas teve vontade, criei um projeto lá, fazer uma Townerzinha, tipo um mini triozinho, que era bem mini mesmo. Ela era super charmosa, mas aquilo esquentava debaixo do banco, de tantos metros. É porque o motor é na frente ali. Aí tinha que parar e esperar aquele negócio esfriar ali pra gente tocar a viagem. Mas aí, com 12 anos, eu ia pra rádio, e eu já sabia como é que eu queria o spot, eu sabia que música que entrava, sabia onde é que tinha que subir o som, onde é que tinha que descer. Então eu ia lá e mostrava pro cara exatamente, eu ia editando junto com ele. Então esse negócio que você falou que foi lá pra olhar lá, pra pesquisar e tudo, você já sabia, você só queria só uma certeza, uma confirmação. Com 12 anos você já estava envolvido totalmente na comunicação. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre relações públicas. Você não sabia o que era, mas já fazia. Mas já fazia. Já estava fazendo, já estava executando. Já fazia. Que legal, cara. Porque eu já foi ao contrário. Eu vim entrar no meio da comunicação totalmente sem pretensão alguma. Eu na verdade, fui jogado. E que jogo bom, viu, que me jogaram. Porque... mas tu nasceu com essa voz aí, eu já não tive, né? Então... Foi interessante. Tu foi jogado por Deus. O meu não, eu tive que desenvolver ali. E a minha professora Núbia de Geografia, que na época, né, eu não sei lá em Minas Gerais, mas na Bahia, eu já contei essa história aqui, vou contar novamente. Na Bahia, especificamente falando lá na minha cidade, em Várzea da Roça, cidade bem pequena, hoje deve ter 10 mil habitantes talvez, o canal de TV era sozinho, uma Rede Globo. Porque esse canal era transmitido por uma antena parabólica que distribuía o sinal para toda a cidade ali, né, para a cidade em si. E aí, naquela época, ali em 98, para o pessoal que gosta de esporte, especificamente falando aqui do boxe, deve lembrar de Mike Tyson e Evander Holyfield. E isso era transmitido na Globo, mas para quem pagava. Quem não pagava, o sinal era cortado. Então tinha um locutor que aparecia na TV Globo e dizia: atenção, senhores proprietários de antena parabólica. A luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield não será transmitido por falta de contato da Globo. Portanto, os organizadores do evento serão obrigados a codificar o sinal. Eu comecei a brincar com isso na escola. Eu ficava imitando esse locutor. E a professora ficava assim, e os alunos também olhavam e diziam: nossa, você tem uma voz muito bonita. E eu tinha o quê? 17, 18 anos. Isso foi em 98. Sou ruim de conta agora, né? Faz a conta, eu tô com 44 agora. Então, isso em 98. E aí, pronto. Surgiu a Rádio Viva Voz FM, fui lá em abril de 98, fiz um teste, passei no teste. Só que quando eu comecei a trabalhar na rádio, o rádio estava mudando de prédio, ficou quase 6 meses lá parado, e nesse período eu não estava trabalhando no rádio. Aí veio a equipe de bingo e chamou um amigo meu, que o cara era cantor, né? Cantor de uma banda lá. E aí ele não podia ir, que ele, além de cantor, também ele trabalhava no hospital. E aí ele me indicou.
E ele me indicou, eu fui trabalhar nessa equipe de bingo de carros e motos, e eu segui esse bingo aí, pronto, e nunca mais larguei o microfone na vida. Espetacular, Então, tá aí, espetacular. né, como foi que eu fui jogado, entrei diretamente da comunicação. E depois disso aí veio a política. Em 2000 entrei na política e aí foi loucura. Mas hoje a história é de Júnior. Me conta então, Júnior, depois de tudo isso que você fazia aí, com eventos, spots para rádio, carro de som e tudo mais, o que é que você fez mais antes até mesmo de você se graduar na comunicação? Eu fiz, assim, fiz campanhas, tinha as campanhas lá na minha cidade, como eu estava sempre envolvido naquilo ali, eu sempre ajudava de alguma forma, e já pensando em estratégias, eu comecei com estratégias especificamente para jovens, então a campanha queria se comunicar com um perfil de público mais jovens, e eu ia lá e pensava estratégias para a gente poder chegar nessas pessoas. Fiz eventos maiores também. Meu pai presidia um sindicato na época, era um sindicato grande. Ele fazia um grande evento no Dia do Trabalhador, 1º de maio. 1º de maio. E lá o sindicato fazia um evento para 80 mil pessoas. Era um evento aberto com nomes da música nacional. E eu comecei ajudando, acompanhando uma banda, depois acompanhava outra, mas com aí 17 anos, antes de ir para a faculdade, eu já coordenava o evento inteiro. Olha, que sensacional, cara. Então, desde planejamento, a produção toda, todo o plano de marketing, tudo. Eu coordenava tudo. Então, já fui para a faculdade já com experiência, na verdade. Já sim. tinha experiência na prática, né? Você foi agora para aprender mesmo a teoria e toda a situação, mas na prática você, desde os 12 anos, já estava executando já. Tava. Eu ajudava muito meu pai em algumas coisas, então eu lembro que uma vez entrou um presidente lá na Uzi Minas, que era uma grande siderúrgica, ainda que tem lá, e é um cara que tinha um perfil, vamos dizer assim, muito autoritário, e o sindicato entrou num embate muito grande com esse presidente. E aí, nessa mesma época, a Uzi Minas, ela fez um rebranding da marca dela e criou toda uma campanha gigante em torno disso. E aí eu peguei esse rebranding dela e inverti o jogo. A logo era o U da Uzi Minas, com as pontas afinaladas assim, mas na conversa das pessoas, elas falavam muito que aquilo parecia uma ferradura. E aí eu peguei essa ideia e a gente reproduziu os outdoors que a Uzi Minas fez, todas as campanhas dela, só que mostrando que era uma ferradura. Então, ao invés de meio ambiente Uzi Minas, a gente falava exploração Uzi Minas, a gente jogava contra. Fizemos uma campanha lá, assim, foi um movimento muito interessante e combinou, inclusive, com a demissão do CEO da empresa. Nossa, e eu creio que eles mudaram novamente, fizeram um rebrand novamente. Não, depois até que manteve, mas aí reconstruiu, pronto. Caramba, que história legal, cara, que você foi então na contramão então do trabalho que fizeram lá. Deixaram uma deixa, a gente pegou aquilo e foi pra cima, foi um trabalho bem legal. O sindicato não perdoa, e quando pega um profissional assim então, porque eu também trabalhei com sindicato, como eu venho de Camaçari é o maior polo petroquímico da América Latina, até então era, né, hoje é mais um polo industrial do que um polo petroquímico, né, que inclusive a Ford saiu de lá agora, chegou a BYD e está implantada lá no polo, mas eu sempre estava lá nas campanhas salarial, levando carro de som, sempre estava presente lá nesse sindicato também. Você falando aqui me veio a lembrança, que eu falei, deve ser o mesmo jeito, são vários sindicatos a minha atuação. É uma cena legal porque, primeiro que não tem tanto recurso, você tem que ser na criatividade o processo, né? Então, ali a gente consegue desenvolver, eu diria, muitas habilidades naquele jogo. Que legal. E, claro, dentro desse sistema sindical já é política. Mas como que você entrou diretamente, no caso assim, para defender um partido ou um nome na política que você atuou na comunicação? Como eu estava muito envolvido no meio, isso aconteceu de forma muito natural. Meu pai também já foi candidato, chegou a ser deputado. Então eu trabalhava às vezes com ele, mas ia para campanhas de prefeitos, eu acabava me envolvendo nos processos. Então foi mesmo natural, assim, não teve... E sempre gostei, né? Só que passou, né, por grandes mudanças também o contexto político, né?
o marketing, na verdade. Porque antigamente era uma coisa mais direta, tipo, logo quando eu iniciei na comunicação, tipo uma eleição municipal, era 3 meses de campanha direta, campanha autorizada, no caso que poderia veicular em rádio, tinha os comícios, que depois virou showmício, e era um negócio Distribuição de sério. brinde, boné, Era boné, camisa. camisa, bandeira, era muita coisa, e isso aí tudo foi cortado, né? Hoje está mais limitado hoje. Antes o pessoal fazia era churrasco nas fazendas lá, hoje não pode. Se alguém fazer algum tipo desse hoje, Hoje não já pode, fica inelegível. hoje não pode mais surgir outros meios, outros canais também, né? Então, o embate é o mesmo, só que com instrumentos diferentes. Verdade, verdade. Instrumentos diferentes. Já que você falou agora de instrumentos diferentes, como que você vê agora o marketing nos dias de hoje, no atual momento que estamos vivendo, até com a inteligência artificial? Hoje nem se fala mais, até a língua travou aqui, né? A inteligência artificial, porque antes o pessoal, não, é a era da informática, a era da informação. Agora, claro, tá ligado, né, dentro da informática. Mas o que está comandando hoje é a inteligência artificial. Como que você vê essa grande mudança antes dos panfletos, dos jornais, das rádios, da TV, e hoje passando agora para esse equipamento aqui, que acho que é a ferramenta principal do marketing hoje? Cara, eu acho que muda os canais, mas o princípio é o mesmo. Se a gente for na raiz do marketing, a gente vai entender que os princípios são os mesmos. Desde quando não tinha sequer rádio ou televisão, né? A gente precisa entender as pessoas. A gente precisa compreender como que as pessoas pensam, quais são os desejos, as necessidades, os medos, quais são os sentimentos envolvidos num determinado contexto. A base do marketing, para mim, é entender as pessoas. É interessante você falar isso, né? Porque, de fato, continua, né? O storytelling geral é as pessoas que estão por trás. Mas eu digo de uma forma porque está realmente diferente hoje. Por quê? Quando tinha esses equipamentos, digamos, essas ferramentas de divulgação, tipo o jornal impresso, a pessoa comprou um jornal lá pela manhã, ele apenas teve ali, né, veio sobre ele a informação, mas ele não tem a retórica, ele não tem como dar uma resposta, ele está ali, acabou, o jornal está lá. Ele ouviu uma notícia no rádio, apenas ouviu, mas ele não tem voz para falar nada. Na TV, da mesma forma. Hoje não. Hoje chega uma notícia aqui numa rede social e tem lá a parte de você também opinar, de você acaba criando uma discussão também. Eu acho que essa foi a grande mudança, né? Que deu voz também às pessoas para discutir aquilo que está recebendo, e não só receber, mas ele também opinar. Na verdade, as pessoas sempre opinaram, né? Ela lia uma matéria ou ela assistia uma TV, ela conversava com quem estava perto dela. Então, essa lógica sempre existiu. A diferença é que hoje a projeção é muito maior. Ou seja, ela não fala mais para 2, 3 pessoas, ela consegue falar com centenas ou até milhares de pessoas. Eu falo isso porque já teve até campanhas, digamos, até política, que por alguém comentar alguma situação e tomar uma proporção tão grande que aquela campanha se tornou negativa e até... Vou falar do Brasil. O Brasil teve um momento que voltou atrás e teve que mudar a estratégia. Mas isso já acontecia, quer dizer, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pelo que for, era muito comum certas coisas proliferarem mais nas pessoas, certas ideias pegarem, né? E naturalmente uma boa campanha que tá se usar de estratégia nesse processo, está atento a ele e usa isso que está a proliferar a seu favor. Hoje você consegue ver o que está proliferando, o que não está, o que pega, o que não pega, você consegue mensurar tudo isso. Antes era mais difícil, né? Então antes a gente tinha que fazer muita pesquisa, ainda se faz, mas pronto, hoje você tem esses dados em tempo real. É interessante você falou essa palavra aí, proliferando. Hoje mudou essa palavra agora, viralizando. Viralizando, É interessante, você falou agora, eu lembrei, né? Então as coisas mudou, mas é o mesmo sentido, né? Cara, o princípio é exatamente o mesmo, tá? E o que eu percebo hoje, existe uma dificuldade em alguns profissionais que entendem muito bem a dinâmica das redes, conhecem muito bem das plataformas, como é que se produz e constrói conteúdo para ali, mas não compreende a dinâmica por trás da mensagem, tá? Entender exatamente como é que nós vamos construir algo, não só para viralizar, mas para se tornar relevante. Porque nesse ambiente onde todo mundo fala, onde qualquer ideia, ela toma uma proporção gigante,
tudo isso é muito volátil também, né? Verdade. Desaparece em muito Rápido. pouco tempo. Portanto, mais do que viralizar, mais do que alcançar muitas pessoas, a gente tem que entender qual que é a mensagem que a gente pode construir para tornar uma pessoa, uma organização ou a própria mensagem em si relevante, para ela perdurar, para ela durar ao longo do tempo. Sensacional. Vamos falar um pouco aí também da tua mudança, que você, né, partiu do Brasil e veio para Portugal. Qual o objetivo? O que é que te trouxe aqui a Portugal? 7 anos já aqui? Vai fazer 7 anos. Na verdade, em 2014, estava já envolvida em campanhas há bastante tempo, trabalhando com marketing político. E eu entrei numa espécie de um burnout, cara. Na época não tinha esse nome, né? Ninguém falava disso. Mas pronto, no fundo, profissionalmente minha carreira estava indo muito bem, nos meus relacionamentos, tanto familiares, a minha atual esposa, ela já era minha namorada na época, mas apesar de estar tudo bem, eu sentia um vazio interno que eu não conseguia explicar. E aí comecei a entrar num processo onde eu já não conseguia mais dormir, eu deitava à noite e a cabeça ia de um pensamento para o outro. Pensamentos aleatórios, não era nenhuma preocupação específica, era mesmo aleatório. E quando o despertador tocava, eu já não tinha pregado os olhos. E isso foi se fazendo cada vez mais constante. Meu limiar de paciência foi reduzindo, então eu era aquele cara que andava no trânsito a cortar para tudo quanto é lado, para poder chegar mais rápido, não tinha paciência com muita coisa. E ali eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu preciso de ajuda. E eu não sabia a quem recorrer também, assim, que profissional que eu vou procurar? Eu não sei nem o que eu tô sentindo, nem o que eu tô passando. Você entendia que não estava normal. Eu sabia que eu não estava eu sabia que eu não estava normal, que eu precisava de ajuda, que eu não estava conseguindo sair dali, eu estava indo só pro fundo do poço. Mas não sabia o que é que estava te levando e nem como resolver também o problema. Não sabia, cara, e aquele buraco ia só aumentando aqui dentro. É uma sensação de buraco mesmo, de vazio, é uma coisa muito estranha, assim. A respiração ela fica curta, eu não conseguia ter uma respiração completa, sabe? Encher o peito de ar, não ia. E aí, conversando com um amigo, ele, cara, vou te recomendar um psiquiatra para você ir lá. Eu confesso que eu tinha até um certo preconceito em relação a isso, mas fui. E chegando lá, depois de 40 minutos de conversa, ele me diagnosticou com estresse crônico e ansiedade. Nossa, mas o cara também nem mandou para um psicólogo, um psiquiatra Foi logo. Psiquiatra. Foi logo séria. Mas ali naquele ponto, como eu não estava mais dormindo, acho que ali fez mesmo sentido. E aí o psiquiatra naturalmente me recomendou remédio. Eu lembro até hoje, na hora que eu estava descendo o elevador do prédio, eu olhava para aqueles remédios ali na minha mão e eu falava assim, isso não vai resolver meu problema. E aí, cara, eu fui embora, tomei o remédio, até porque eu não estava dormindo e naturalmente em determinadas fases é de fato importante. Mas naquela semana eu tinha uma viagem já programada para visitar um primo meu em Los Angeles. Um primo da minha idade que eu não via há muito tempo, ele morou a vida inteira quase em Londres. E ele estava lá estudando cinema. E na hora que eu chego lá, Moriva, eu me deparo com um estilo de vida totalmente diferente do que eu estava acostumado. Um choque de realidade. Totalmente. Imagino. Então, todos os dias eu acordava, tava ele lá sentado no chão, com as mãos sobre o colo, os olhos fechados, a meditar. Cara, hoje é normal, né? Hoje as pessoas estão buscando isso. Em 2014, isso era coisa de gente doida. Isso é meio estranho. Soava estranho. Hoje não, a gente abre o celular e vê muita gente fazendo isso. Hoje é natural. Hoje eu pratico já há algum tempo, mas naquele período era mesmo estranho. Chegava a chocar, assim. A alimentação dele era cheia de suplementação e tal. E, cara, eu tava lá em Los Angeles, eu queria comer pizza e hambúrguer e essas coisas. E aí eu me lembro que eu ligava pra minha mãe, cara, e falava assim, nossa, o Léo tá doidaço. Mas aí, assim, os dias foram passando. Você achando que ele tava doidaço, e você que tava se recuperando uma foi loucura total. Isso, velho. Aí eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, eu tô achando ele doido, mas é eu que tô tomando remédio. Não é ele. Que loucura. E aí começamos a conversar sobre várias coisas. Eu me lembro de uma pergunta específica dele, que foi uma pergunta que me marcou. A gente conversando sobre a vida, sobre conversas filosóficas mesmo. E aí ele virou um dia e me perguntou assim, por que você é católico?
Aí eu falei, por que a religião com qual eu me identifico mais? Ele falou, se seus pais não fossem católicos, você seria católico? Eu falei, seria, é a que eu me identifico. Moriva, eu não dormi de noite pensando naquilo. Porque ali eu falei assim, cara, se eu tivesse nascido, sei lá, no Oriente Médio, eu não seria Não católico. seria. É. Ali eu me dei conta que eu não fazia escolhas conscientes na minha vida. Que eu vivia à mercê das circunstâncias e do ambiente que eu estava sendo criado. E aquilo ali me tocou, assim, de uma certa forma. E aí teve um outro dia que ele virou pra mim e falou, cara, não toma seu remédio pra dormir não, vou fazer um magnésio natural aqui, você experimenta, se for bom, beleza, se não for, tá tudo certo. Como eu não tinha nada a perder, eu tomei. E assim, cara, o remédio ele ajuda a gente a dormir, mas ele não te dá um sono reparador, assim, você acorda no outro dia meio apático, meio sem vida, né? Moriva, depois daquele magnésio que ele me deu, eu tive uma noite de sono tão boa, cara, mas tão boa, que ali eu falei assim, meu primo não é tão bobo assim não, alguma coisa ele sabe. Aí você foi ter certeza, falar, acho que o louco sou eu mesmo. doido Ele sou eu. tá bem. Cara, mas ali eu acho que foi um boom, assim, de eu começar a me abrir pra outras possibilidades, assim, Aham. perceber a minha ignorância em diversos assuntos, sabe? Ampliar tua mente, né, para abrir mais para essa questão do ambiente que você tava e ver que não é só o teu ambiente ali que você foi criado, você foi formado, que existe. Existem outros Exatamente. ambientes. Existem outras coisas e não necessariamente o que eu acho que é certo Aham. e por aí vai. E aí, era um ano eu nunca mais tomei remédio a partir daquele dia, Isso 2014. 2014. Era um ano eleitoral, voltei pro Brasil. Depois da eleição, no final do ano, eu falei, eu não quero mais isso. E aí também não sabia o que fazer. Vou pra que lado, vou fazer o quê? E aí eu me lembro, a Dani, a gente já namorava na época, ela tinha feito direito e ela tava estudando para concurso público. E aí um dia ela veio me contar que tinha contratado um coach para auxiliar nos estudos dela. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra na minha vida. Sério? Mais uma vez, 2014. 2014 não era tão conhecido assim, né? Tava longe do boom do coach verdade. ainda, tava longe. Era né? poucos Ninguém nomes que sabia tinha. o que era isso. Aí, cara, mas assim, eu não sabia o que era, mas também não podia mostrar que eu não sabia, né, na frente dela. Então eu falei, ó, que legal, acho que vai ser muito bom pra você e tal. E quando eu cheguei em casa, eu fui pro computador Pesquisar o que era isso. que negócio era aquele. E aí, pesquisei, e, pô, onde você tá, onde você quer chegar e etc. Falei, esse negócio é interessante. E aí, coincidências ou algoritmos, né, que já existiam, me apareceu a publicação de uma colega que eu tinha conhecido numa campanha no interior há um tempo atrás, sobre uma formação de coach que aconteceria naquela semana num hotel que era um quarteirão de onde eu morava. Ó. Falei, eu vou fazer esse negócio. E fui. Você foi sem sua namorada? Sem ela. Que era namorada na época. Era namorada. E você foi sem ela. Fui fazer a formação, só eu. Vou ver o que é isso. Vou ver o que é isso. Cheguei lá, Morivaldo, eu me lembro, a gente fez o check-in ali, né, e tava todo mundo a aguardar, a sala fechada. Aí, na hora que eles abrem a porta da sala que libera pra entrar, tinha um corredor de gente, uma música alta, o pessoal batendo palma e não sei o quê. Eu passava naquele corredor e falava assim, onde é que eu tô entrando, velho? Mais uma que vez você sentiu no ambiente dizendo, tô agora no meio, né, eu tava lá com meu primo que era doido. era doido, agora tô uma multidão de doido. Exatamente. Mas assim, cara, com todos os preconceitos que eu nutri ali, que eu tinha, na hora que eu parei pra pensar, cara, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Onde eu quero chegar? Quais são os meus valores? Qual é o meu propósito? O que eu efetivamente quero deixar nesse mundo? Eu olhava pra aquilo e falava, como é que eu nunca parei pra pensar nisso antes? E ali, cara, era como se estivesse abrindo um universo dentro da minha cabeça. E eu me encantei com aquele negócio, né? E ali já fui pro Master Coach no Chile, já fui fazer curso de liderança em tudo quanto é lugar. Fui nos Estados Unidos para fazer formação com o Tony Robbins, que já era o papa da área. Se jogou completamente. Me joguei completamente. E ali fui me aprofundar. Depois comecei a dar treinamentos, dar palestras, inicialmente inclusive na política. Fui falar de propósito na política em 2015, né? Já era uma coisa estranha para um ambiente comum, imagina dentro da política. Mas aí eu fiz um estudo da trajetória de alguns líderes que eu admirava e admiro ainda, mais especificamente Mandela, Lincoln, Gandhi. E eu identifiquei ali certos padrões e eu fazia uma construção sobre a importância da gente, ter propósito na vida pública.
E aí a coisa começou a dar certo, depois eu comecei pro corporativo, comecei a dar palestra em empresas, comecei a fazer treinamentos abertos, que as pessoas se inscreviam para ir. E aí em 2018 eu recebi um convite de uma faculdade para poder desenvolver um curso de desenvolvimento de carreira para os alunos. E gosto muito do ambiente acadêmico também, sempre gostei. E como a minha área de formação acadêmica não era psicologia ou essas cenas, eu falei, cara, eu quero me aprofundar nisso de forma acadêmica também, né? E aí comecei a pesquisar um curso, uma pós, alguma coisa, e me aparece uma pós-graduação em psicologia positiva aplicada, o estudo científico da felicidade pública e privada, aqui em Olha, Portugal. Na hora que eu li o programa E você daquele negócio... tava no Brasil? Tava no Brasil, tava no meu apartamento, a minha esposa... Eu e ela, a gente tinha montado uma sala pra gente poder atender, a gente tinha se casado em abril, isso era mais ou menos junho, julho, a gente tinha acabado de montar a sala, comprado os móveis, papel de parede, do nosso jeito. Quando a minha esposa estava voltando do primeiro atendimento dela na sala, eu ligo pra ela e falo assim, amor, o que você acha da gente morar um ano em Portugal? Ela, do nada. Como assim, amor? Como do nada, assim? Do nada, cara. Aí ela, na hora que eu chegar em casa, a gente conversa. Aí daí a pouco a Dani chegou em casa, eu tava lá na sala trabalhando, e a Dani foi pra cozinha, daí a pouco volta a Dani com 2 taças de vinho. Era um dia de semana, a gente não tinha costume de beber dia de semana. Eu olhei pra ela e falei, que é isso, amor? Vinho hoje? Ela, uai, mas você não falou que a gente vai morar fora? Vamos comemorar, ué. Boa. E assim foi, cara. Aí me inscrevi na pós-graduação, vim pra Portugal, vim pra ficar 8 meses, que era o período da pós-graduação. 8 meses você veio pra ficar e tá quase chegando a 8 anos. Quase chegando a 8 anos. Então, você concluiu então, né, o que você veio fazer, a tua missão aqui, e o que te levou a ficar então esse tempo a mais aí, esses mais de 7 anos, na verdade? Cara, eu tive uma experiência na pós que foi surreal, é uma pós-graduação realmente de um nível, assim, espetacular. A gente tinha aula com professores de vários países diferentes, as maiores referências do mundo em suas respectivas áreas, seja na filosofia, e o cara que é uma referência em termos de filosofia da felicidade, seja na sociologia, o sociólogo mais citado do mundo em termos de felicidade e bem-estar, seja na área econômica, seja em diversas áreas ali, partilhando conhecimento e um know-how realmente espetacular. E eu me encantei com aquele negócio, né? Falei, pô, velho, isso é espetacular. E aí eu queria me aprofundar mais ainda, E aí tava procurando um mestrado, aí minha esposa, inclusive, que encontrou um mestrado em Ciências das Emoções. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Casou uma coisa com a outra aí, os dois. Fui fazer mestrado, mais 2 anos. E aí depois você teve aí, acho que agora o quê? Deve ter agora uns 2 anos e pouco, que você tem um currículo gigantesco aqui, que você tá levando pro Brasil um currículo muito grande, que é um filho também, né? Que foi fruto dessa mudança. Cara, aí. montamos um negócio, a gente, assim, depois que eu terminei o mestrado, a gente já tava com tudo pronto pra ir embora pro Brasil. Já tinha devolvido apartamento e tudo, aí um casal de amigos nos chama pra empreender. E aí eles queriam, enfim, trazer uma franquia de salão de cabeleireiro de lá pra cá. Brasil pra quê? Do Brasil pra cá. Eu nunca mexi nessa área, não sei fazer nada. Eu e minha esposa acabamos entrando nesse negócio, 6 meses depois acabou que, enfim, aconteceram algumas coisas ali. O salão teve que ficar com a gente, eu tive que assumir o salão, minha esposa ficou grávida, tudo ao mesmo tempo. Eu sei que eu me vi com um salão de cabeleireiro na mão, sem saber cortar, sem saber fazer nada. Nada né? a ver com a tua história, nada a ver na tua com área. Nada, e eu tive que Você assumir já tinha, digamos assim, empreendido em algo parecido, não? Cara, assim, desde novo, assim, quando eu lembro novo, indo pra escola, eu fazia docinho em casa e ia vender na escola. Mas era um empreendedorismo que assim, eu usava o leite condensado da minha mãe, usava os produtos da minha mãe, então não tinha que fazer conta, né? Era fácil, não tinha... Era algo que era certeza que você tinha esse retorno ali. Pronto. Era certeza de retorno de ganho. Exatamente, era um bom investimento, de qualquer jeito era um bom investimento. É bom demais dessa forma assim. Mas depois que eu comecei a trabalhar com coaching, com treinamento e desenvolvimento, eu empreendi também, né? Eu construía minhas formações, eu vendia, eu fazia contato com as pessoas, eu criava minhas estratégias e
Então, é empreender também. Mas assim, com um negócio na minha mão, cheio de funcionário, e pronto, e que tinha que fazer acontecer, foi a primeira vez. A primeira vez que você fez, então, uma gestão ali de pessoas e de serviços e até produtos, que salão também tem produtos, tem tudo. Colocamos tudo. Mas hoje, Júnior, hoje, qual é, de fato, assim, qual o tipo de cliente que hoje você atende? Que você é estrategista hoje, mas eu já falei até no início aqui, falo que você trabalha com estratégia de marketing para produtos, ou serviços, ou pessoas, e eu falei da tua expertise dentro da política, mas quem é que hoje o teu principal cliente, você diz assim, isso eu gosto de fazer, é isso que eu gosto de executar? Cara, eu acho que a minha arte, vamos dizer assim, tá, é encontrar o melhor das pessoas e das empresas. Entender o que você tem de bom, o que te diferencia e como é que a gente vai transformar isso numa mensagem relevante que seja capaz de tocar a mente e o coração das pessoas. Então, o meu trabalho gira muito em torno de entrevistar não só o meu cliente e as pessoas envolvidas numa empresa, por exemplo. Quando a gente fala de empresa, a alma da empresa tá muito associada à alma do fundador, né? Então, quem é o fundador? Qual que é o DNA desse fundador? Então, o que eu faço é entrevistar essas pessoas, entrevistar funcionários, colaboradores, parceiros e clientes para entender quem é meu cliente, ok? Seja ele uma pessoa, um empreendedor, um profissional liberal, ou seja, uma empresa. Quem é o cliente do meu cliente? O que meu cliente tem que o diferencia num determinado mercado? E como é que nós vamos conectar isso que o diferencia com os desejos e necessidades do cliente dele? Então, o meu trabalho ele é muito estratégico. É posicionamento. Envolve branding, envolve uma série de coisas, mas é mesmo um posicionamento ou reposicionamento. Sensacional, cara. Então, para ser de uma forma até um pouco grosseira, mas ser logo direto, você, na verdade, é aquele que trabalha ali o persona, o público e o propósito, que tanto se fala hoje. Eu Talvez acredito, essa trilogia aí. eu acredito que no fundo tudo é marketing. Eu falo sempre isso, né? Tudo é marketing, mas nem tudo é um bom marketing. Verdade. Eu acho que o bom marketing ele é pautado primeiro em 2 elementos: identidade e imagem. Identidade é quem é você, tá? Qual é a sua história? O que tem por trás da criação desse produto, ou desse negócio, ou desse serviço? Porque nada é por acaso. Chegou ali através de uma série de circunstâncias, e de talentos, e de forças, e de capacidades, e por aí vai. Então, qual que é a história por trás dessa pessoa ou dessa empresa? Qual que é o propósito dela? E ali a gente começa a perceber o que ele tem de único que diferencia dos outros. Por isso que eu chamo de DNA da comunicação, né? Está associado à identidade. Do outro lado, nós temos a imagem. A imagem ela é baseada em 2 outras construções. Uma persona, ou o público ideal, como é que o meu cliente pensa, quais são os desejos, as dores, as necessidades, os sentimentos desse meu cliente, o que ele busca na verdade, e o contexto, o que está acontecendo, em que lugar que eu estou, sobre isso que eu estou falando, há um interesse, converge com outras coisas ou não. Então, na hora que a gente integra tudo isso, a gente constrói o que eu chamo de conceito. Eu vejo um grande equívoco sendo cometido na comunicação hoje. As pessoas elas vão para as redes ou para os diversos canais de comunicação, elas transmitem várias mensagens em vários lugares. Só que cada mensagem dessa leva a audiência para um determinado lugar. Então você pega, sei lá, um terapeuta, por exemplo. Ela pode falar sobre constelações familiares, ela pode falar sobre terapia, ela pode falar sobre ansiedade, ela pode falar sobre depressão, ela pode falar sobre estresse, ela pode falar sobre reconstrução de carreira, ela pode falar sobre várias coisas. Só que cada uma dessas coisas leva a audiência para algum lugar. E o que acontece? Ela acaba não sendo referência em nada. É aquela velha frase, né? Quem faz tudo não faz nada. O ponto aqui então eu não posso transmitir várias mensagens? Pode, desde que todas levem para o mesmo lugar. Esse é o ponto. Tem que ter uma referência. Tem que ter uma referência, tem que ter um ponto que conecta toda a comunicação, que é o conceito. Ok? É um bom conceito. Independente de que área seja. Independente de que área ou seja. produto também. Pode ser um profissional,
Cara, a gente traz muito isso do marketing político. O marketing político, ele tem algumas características que são muito interessantes. Primeiro, todas as grandes inovações na comunicação dos últimos anos aconteceram no marketing político. O uso do rádio a primeira vez, o uso da TV a primeira vez, o uso das redes sociais a primeira vez, que foi a campanha do Obama em 2008, que revolucionou o mercado. E é interessante você falar isso, que eu ia te puxar esse assunto agora, que você tem um conhecimento tão gigantesco que você fez parte até da equipe da campanha do Obama. Explica pra gente, fala pra gente dessa experiência. Na verdade, eu estudei com os estrategistas da campanha Você estudou dele. com os estrategistas? Isso foi quando? 2010? Foi 2009. A campanha dele foi 2008. Em 2009, teve um seminário promovido pela George Washington University, lá em São Paulo, lá no Brasil, onde eles levaram os principais estrategistas do Obama pra gente se aprofundar ali no estudo de caso daquela campanha, que foi... Cara, imagino que foi sensacional. O que é que te marcou dentro desse estudo aí com essa equipe? Cara, nós vamos pensar numa realidade de 2008, tá? Quantos anos atrás? Nós estamos falando de quase 20 anos atrás. Verdade. Tá? O que eles faziam? Lá nos Estados Unidos, eles têm acesso a muitos dados das pessoas. Então, eles conseguem, por exemplo, a partir do perfil de compra, perceber quem é democrata, quem é republicano e quem é indeciso, tá? Então, eles identificavam quem era republicano, deixava pra lá, não adianta conversar com eles. Identificava os democratas, e aí eles pegavam os democratas e identificavam por geolocalização 10 indecisos mais próximos da casa desse democrata. Ligava pro democrata e dava pra ele os argumentos pra ele visitar os vizinhos dele. É o que a gente chama de microtargeting. Isso há quase 20 anos atrás, cara. Isso foi revolucionário. Que loucura, velho. Então isso foi passado, isso ficou marcado, então, na tua história de aprendizado aí dentro da comunicação. Com certeza, cara. Como é que a gente trabalha em rede, né? Como é que a gente faz a comunicação viralizar através das redes? Mas ali não era nem tanta rede digital. Eles usavam o digital, mas para levar para o presencial. E hoje, apesar das redes digitais, enfim, ter uma relevância muito grande... Tem um alcance, né, gigantesco. Tem um alcance gigantesco, mas eu tenho um grande amigo, Daniel Machado, que é um profissional do marketing político espetacular no Brasil, que ele fala muito sobre o grito das redes e o silêncio das ruas. E aí ele faz a seguinte provocação: onde você consegue ouvir melhor? É no barulho ou no silêncio? Então, cara, a galera tá muito focada no online e ela tá esquecendo de um lugar que é muito relevante. Que é a rua. Que é a rua, cara. É no boca a boca. É no boca a boca. É que no meio do marketing sempre fala isso, é o boca a boca que também faz acontecer. Isso é sensacional. Você citou um nome aí de um brasileiro, mas eu vou te perguntar, quem é a tua referência em termos de marketing, de forma em geral, que você tem, ou no Brasil, ou no mundo? Cara, tem muitas. Marketing político no Brasil, Duda Mendonça, né? Duda foi marcou a história, né? Sem dúvida, né? Baiano, seu conterrâneo. Aliás, a Bahia é fábrica de grandes nomes da comunicação. A Bahia é gigantesca nessa área. Realmente, na comunicação, os caras são feras. É um berço da criatividade aquele estado. Então, mas Duda Fez campanhas revolucionárias, seja do Paulo Maluf, que elegeu o Maluf governador, seja a primeira eleição do Lula. A construção do Lulinha, Paz e Amor, né? Então ele é mesmo espetacular. Mas tem outros nomes, Nizam Guanais, é um cara que até hoje é uma grande referência, e vários outros. Sensacional, cara. Eu tive a satisfação de conhecer mais do Júnior, apesar que participamos juntos de uma imersão maravilhosa há 3 meses atrás, 2 meses atrás? Uns 2 meses atrás. Uns 2 meses. Mas eu não tinha o conhecimento, né, do Júnior, desse cara do visionário, um estrategista tão gigantesco do conhecimento, que você teve a apresentação do projeto que fazemos parte, que é o projeto do Homens com Propósito, que você fez um estudo desse projeto Homens com Propósito e do Rafael Nassif, que o Rafael, eu falei, vai chorar de novo, porque eu sei que quando você apresentou ele chorou. Então, naquele momento lá, né, a sala lotada e você apresentando, e o Rafael falou, cara, esse cara descobriu coisa em mim que nem eu sabia que eu tinha e que eu sou. Então, foi muito forte a tua apresentação ali, cara. Cara, o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, ele tem uma frase que eu carrego comigo, que é: o marketing é o uso estratégico da verdade, tá? Muitas vezes as pessoas acham que o bom marketing é aquele que cria coisas disruptivas, inventa coisas. Não, cara, o bom marketing é aquele que consegue
identificar coisas relevantes. O trabalho de marketing é um trabalho de pesquisa. Depois vem a criação. Então, você pega um movimento como o movimento Homens com Propósito, que é uma ideia espetacular, num contexto completamente favorável. E aí existiam ali várias ideias e várias ações, várias coisas acontecendo, porque o Rafa é um cara muito visionário, é um cara muito criativo, ele tá tendo, né, várias ideias, é um cara que busca muita informação, então ele tinha referências de vários lugares diferentes. Você viu que recentemente ele saiu daqui de Portugal, foi ao Brasil participar de mais um treinamento lá e já implementou coisas novas dentro do projeto. Exato, é um buscador, é um cara que também tem pouco tempo que a gente se aproximou, mas me encantei com o ser humano que eu conheci, sabe? E aí a gente tinha então uma série de coisas legais, interessantes, mas dispersas. E o que acontece? Quando essas coisas estão dispersas, quando elas efetivamente não estão conectadas, é difícil de você transmitir uma mensagem real, uma mensagem que as pessoas lembrem depois, tá? Então, o trabalho que eu fiz foi, mais uma vez, a gente volta para aquele modelo, identidade. Quando a gente fala de uma empresa ou de um movimento como esse, está muito associado à figura do fundador. Então, quem que é esse cara por trás disso? Por que ele criou esse negócio? Quais eram as dores dele? O que ele estava passando? De onde veio essa ideia? De onde esse cara veio? Me aprofundar, eu mergulhei na história do Rafa, sobre várias perspectivas. Eu provoquei o Rafa de muitas formas para eu ter mais clareza de algumas coisas que inicialmente ainda estavam um pouco confusas para mim. E eu fui conversar com as pessoas que fazem parte do movimento. Entender por que elas foram fazer parte do movimento, como é que elas pensavam, quais eram os desejos, os anseios dessas pessoas, o que essas pessoas sentiam. E a partir disso a gente começa toda uma estruturação do posicionamento do movimento. Então a gente reconstrói o propósito do movimento, a gente cria uma visão para o movimento, a gente constrói um conceito que é exatamente essa frase que tem esse poder de conectar toda a comunicação, e a partir disso a gente constrói uma série de elementos simbólicos para a gente viver aquela comunicação. Tem uma outra frase que eu tenho usado muito, essa é minha mesmo, que é: não basta se comunicar, é preciso viver a mensagem que se comunica. Cara, se a gente olhar para os grandes líderes, a gente pode olhar para Mandela. O Mandela é um cara que fez muita coisa na África do Sul, ninguém sabe quantas escolas o Mandela fez, ninguém sabe quantos hospitais ele construiu, todo mundo se lembra da reconciliação, porque não era uma coisa que ele pregava, ele era a reconciliação. E em cada ato, em cada gesto, quando o Mandela pega um time de rugby, que era um símbolo do apartheid, da supremacia branca, era um esporte de branco, onde os pretos eles torciam contra a África do Sul. E ele usa o rugby para poder unir o país, né? Ele criou um slogan: um só time, um só país, e constrói ali toda uma narrativa em torno daquilo. Cada coisa que ele fazia carregava uma simbologia estratégica. Mas a gente pode ir para exemplos mais recentes, cara. O Papa Francisco, né? Independente da religião ou do que quer que seja, é um cara que você pode gostar ou pode não gostar, mas você nunca vai ser indiferente ao que ele representou. Ele uniu várias nações, né? Com o seu discurso, né? Cara, ele tentou representar o que na visão dele Cristo foi, né? Estar perto das pessoas marginalizadas, nunca excluir, sempre incluir, levar a igreja para quem mais precisa, ser uma igreja para pobre, não ser uma igreja fechada dentro de um templo, mas que vai para a sociedade, que faz a diferença. Então é um cara que, em pequenos gestos, como o lavar os pés de prisioneiros, por exemplo, ele reforçava constantemente aquilo que ele era. Voltando aqui, você citou dois grandes nomes, né? Nome que leva a pessoa a pensar e vir à consciência como se deve se comportar. Você falou do Papa e falou de Nelson Mandela. Eu creio que Nelson Mandela talvez ele não teve, né, esse acompanhamento publicitário ou de marketing para ele fazer aquilo que ele fazia, meio que era a sua essência. Agora, o Papa, você acha que o Papa também era a essência dele ou tinha um movimento dentro da instituição mesmo, na religião católica, que ajudava ele a apresentar dessa forma? Eu acho que ambos tiveram algum apoio de marketing, mas
Mas é do bom marketing. Não é um marketing para manipular. É o marketing que de alguma forma dava mais força para aquilo que eles eram, tá? Eu acho que essa minha frase que eu falei agora há pouco, não basta se comunicar, é preciso se tornar a mensagem que se comunica. Eles usavam muito isso, né? O Mandela, em gestos como, por exemplo, usar terno num determinado momento, era importante para alguém que era visto de uma categoria inferior. Então, o terno, em determinadas circunstâncias, era uma forma de posicionamento estratégico. Mas depois ele percebeu que ele podia levar a cultura da África para o mundo e começou a se vestir com roupas africanas. Verdade. Então, assim, são líderes que desenvolveram, com as suas próprias vidas, suas jornadas, muita sabedoria. O Mandela, quando ele foi preso, ele não tinha aquele nível de consciência que ele teve, né? E ele, depois de 27 anos preso, numa cela que não cabia ele nem para cima, nem para o lado. Por vários momentos ficou em solitária. Por vários momentos em solitária. E passou por tudo quanto é tipo de provação e de humilhação, e, enfim. E ele sai da cadeia ali, diferente de todo mundo que foi preso junto com ele, que queria que os brancos pagassem pelo que fizesse. Eu não tô nem falando em vingança, queria que pagassem pelo que tinham feito. O Mandela não, o Mandela queria só a reconciliação, tá? E assim ele fez, em cada discurso, em cada gesto, em cada ato, ele se tornou a reconciliação. Sensacional, cara. A gente falando sobre o marketing, né? Citou aqui o Mandela e citou o Papa. E eu vou citar um cara aqui recente, que você falou aí um nome que me fugiu da mente agora, mas que fez um marketing totalmente ao contrário, um marketing mais de polêmica. Pablo Marçal. Pablo Marçal, na sua primeira vez que ele inseriu nas eleições, foi uma eleição de nível nacional no Brasil, e ele entrou como candidato a deputado, e foi aquela loucura toda, né? E chamou a atenção do Brasil. 2 anos depois ele vai para São Paulo e se coloca como candidato ali também da capital, a maior capital do Brasil, em São Paulo. E aí o cara teve nem sei quantos milhões de votos, e ele fez uma confusão tremenda e deixou muitos grandes políticos aí com medo. O que é que você acha também desse estilo agressivo do marketing? Cara, isso pra mim não é marketing, é manipulação. Essa palavra que você falou, que eu tinha me fugido aqui, é o marketing positivo e o marketing de manipulação, que é de fato o que o Pablo usava. Era destruturar os seus adversários e manipular tanto os adversários e até mesmo as pessoas. Cara, não era pra construir nenhuma ideia, não era pra construir nada, era pra destruir. Eu acho isso degradante. E é um cara que naturalmente é inteligente, e ele usa essa dinâmica das redes em um ambiente onde captar a atenção das pessoas está cada vez mais difícil. Então ele leva isso, enfim, ao extremo, vamos dizer assim, e se submete a coisas completamente qualquer coisa pela atenção. Qualquer coisa pela atenção. Isso é um perigo nos dias de hoje, né? Naturalmente tem resultado, tá? E infelizmente tem resultado, porém, mais uma vez, é volátil, não dura. Que aí vem uma mensagem aqui que aprendemos lá dentro da imersão. Agora que até fugiu a mensagem, né? Que fala que quem é de verdade permanece. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Ou seja, você criou um personagem, criou ali uma manipulação ali para passar para as pessoas. Você até ganha uma multidão que te segue, mas vai chegar um momento que as pessoas vão conhecer a realidade. Ou seja, quem não é de verdade tem prazo de validade. Exatamente. É essa a frase que o Rafael passou pra gente lá. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Ou seja, você não dá valor a esse tipo e você não considera também como marketing. Pra mim isso é manipulação. Pra mim isso é um jogo sujo, que não faz bem pra ninguém. Sensacional. Júnior, já estamos aqui há um bom tempo conversando. Claro, se a gente for falar de tudo aqui, a gente passa muito tempo falando. E não planejamos nada, não te pedi biografia, acho que foi a terceira vez, talvez, que sentamos assim para conversar um pouco. A gente nunca passou 1 hora conversando, discutindo. Essa foi a nossa primeira vez. Eu falei, cara, vamos bater papo aqui, vamos falar de você. E você já passou vários insights, várias informações aqui preciosas e valiosas, mas talvez algo que eu não citei aqui, que eu não te perguntei, que eu não entrei no assunto, você gostaria de compartilhar, que é o que eu falo para os meus entrevistados, a pergunta que eu não te fiz, mas que você gostaria de responder. Olha
para aquela câmera aí e manda ver para a gente o que é que você gostaria de deixar de informação para os nossos inscritos. No fundo, acho que é um pouco reforçar um pouco daquilo que a gente conversou. Eu acho que tudo é marketing, tudo é comunicação, mas nem tudo é uma boa comunicação, nem tudo é um bom marketing. Seja você um empreendedor, seja você um prestador de serviços, seja você um empresário, é preciso olhar para você, para o seu negócio e entender o que te diferencia dos outros. Todo mundo, toda empresa tem alguma coisa especial. O que te torna especial? É preciso olhar para isso. A partir desse momento, olhar para as pessoas que têm os problemas que você resolve. E de verdade, perceber como essas pessoas pensam, o que essas pessoas sentem, no fundo, pelo que essas pessoas estão a pagar. Eu tive uma cliente que ela se posicionava como mentora de relacionamentos. Quando eu fui entrevistar os clientes dela, eu vi que de fato ela resolvia problema de relacionamento, mas a cliente dela não pagava ela para isso. Então, quando não há essa integração daquilo que eu sou com aquilo que o outro deseja e busca de uma certa forma, a minha comunicação vira barulho. Ninguém ouve, ninguém presta atenção, ninguém entende o que eu tô falando. Então, é olhar para você, entender quem é você, o seu diferencial, mas olhar também para as pessoas que você atende, para o seu cliente, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer resolver. Olhar para o contexto, o que está acontecendo no mundo ao redor. E integrar esses 3 pontos para você entender qual é a sua mensagem. Se você pudesse falar para 7 bilhões de pessoas no mundo agora, qual mensagem que você deixaria? Isso é forte, hein? Nem todo mundo está preparado aí para dizer assim, eu tenho uma mensagem, né? Tenho uma identidade. Mas todo mundo tem isso dentro de si. Tem que descobrir. Sensacional. Então aí você que é empreendedor, você que é um bom profissional em determinada área e talvez você esteja perdido aí sem saber como se posicionar e também mostrar a tua identidade, a tua essência. Esse aqui é o cara certo, tá bom? O cara que ele vai fazer um estudo profundo com você e com as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que talvez consumam o teu produto ou o teu serviço, né? Que é o que eu percebi na apresentação do jornal que ele fez com o Rafael, que foi algo surreal, algo que eu nunca tinha visto nem em filme, que eu sou o cara que você viu, eu leio muitos livros, né? E também assisto filmes e documentários voltados a essa área de desenvolvimento humano, de empreendedorismo, de comunicação, mas você fez uma apresentação de algo tão profundo ali que eu falei, cara, que visão, excelência, que coisa maravilhosa que o Júnior está fazendo dentro do projeto Homens com Propósito e com o Rafael. E no fundo não criei nada, né? Você só apenas organizou o que já estava lá. Eu identifiquei, selecionei e estruturei. Pois, cara, isso é sensacional. Então talvez você esteja aí com algo precioso em tuas mãos, não sei se é um produto, um conhecimento, um serviço, e você não sabe como organizar, como passar isso para as pessoas. Então tá aqui um cara que vai poder te ouvir, sentar com você e estruturar para que você venha até conhecer aquele que está em tuas mãos e você pensa que conhece e talvez não está cuidando da forma que deve ser. Então tá aí o Júnior, que ele é estrategista. Qual o nome mesmo que dá direto, assim, digamos, profissional nessa área tua? Estrategista. Aqui em Portugal fala assim, marketeer, né? Ou no Brasil, marqueteiro, ou marketólogo, é só. Então, para alguém que tem o interesse de conhecer mais, de poder conversar contigo, talvez levar para sua marca, para sua empresa, para o seu serviço, como é que faz, Júnior? Como é que fala contigo aí? Tem o meu Instagram, luiz.miranda. E lá pode me chamar no direct e a gente conversa com o maior prazer. Então tá aí, maravilha. Você quer criar um brand, quer mostrar um serviço, um produto e não sabe como, não sabe com quem, então tá o Júnior para sentar com você, estudar com você e organizar as tuas ideias e poder fazer aí algo gigantesco, porque o Júnior falou aqui, né, o importante é a história, né? Se você tem uma história, isso aí que vai levar as pessoas a ter interesse a você, ao teu serviço, ao teu produto. A história todo mundo tem, a gente precisa aprender a contar essa história. Olha aí, é organizar a história. A estruturar essa história e trazer emoção para essa história, a contá-la de um jeito que envolve as pessoas. Maravilha. Isso vale tanto para fora quanto para dentro de uma empresa.
a gente precisa comunicar para os nossos colaboradores também. Às vezes as empresas elas fazem formação, dão treinamentos e acham que vão resolver. O treinamento ele dá profundidade a algum tema, mas o que dá aderência, o que faz as pessoas se envolverem, se engajarem, é comunicação. Sensacional. Júnior, você falou também das tuas formações, inclusive fez com o Tony Robbins, fez com outros lá no Brasil. Claro que você também participou aqui, tem um grande cara que você está aí sempre junto com ele e num projeto maravilhoso que é o Fábio Borges também. Foi através do Fábio Borges, né, que eu conheci você, o Fábio Borges, inserido no projeto com o Rafael Nassif, né, e de repente você também participando e aí estamos todos hoje conectados, né? Mas você também, eu falei aqui de pessoas que têm serviços ou produtos, não sei, uma marca, mas também você, para empresas que queiram uma pessoa para, digamos assim, direcionar, a trazer uma nova visão de estratégia para a equipa, como diz aqui em Portugal, a equipa. Você também faz esse trabalho de imersão ou de palestra numa empresa? Com certeza. O processo é o mesmo, tá? É muito comum uma empresa ela crescer em torno do seu fundador, e que é um empreendedor, uma pessoa que tem alguma ideia e tem muito poder de ação e vai fazendo, e vai chegando gente, vai entrando gente no barco, vai entrando. Quando ele se vê, já está com 25, 30, 40 pessoas na equipa dele, e naturalmente a identidade foi se perdendo no decorrer do tempo. Quando isso acontece, essa identidade ela vai perdendo força. E aí a equipe fica desintegrada, começa a ter conversa de corredor, começa a haver conflitos dentro da equipa, as pessoas começam a ter um nível de estresse no trabalho muito maior, e por aí vai, uma série de consequências. Aí a empresa, às vezes, ela tem dificuldade de reter os talentos que ela tem, por conta dessa cultura. Aqui uma coisa importante uma cultura forte contagia, uma cultura fraca contamina. Então é muito comum as empresas crescerem e construir uma cultura que contamina quem entra. Então a pessoa que entra, ao invés dela se contagiar, ela já começa a ficar cheia de mania igual os antigos que estão lá, né? E a gente precisa olhar para isso, entender a identidade dessa empresa, e reestruturar os processos de comunicação, e aí sim a gente faz formações para a gente fortalecer a cultura, a gente treina as pessoas para viverem a cultura da empresa. E é interessante você falar isso porque dentro dessa contaminação vem geralmente pela divisão. Cada um tem uma visão, cada um defende uma coisa, quer fazer de uma forma, e aí no caso você vai na raiz. Quem é que está à frente? Vai estudar lá, né, e passar para essas pessoas para que eles possam estar em unidade e fazer então as coisas crescer de forma em conjunto. Em conjunto. Sensacional. Senão fica cada um jogando para um lado e a empresa não usa do seu potencial. E quando vem a divisão, enfraquece. Sensacional. Esse então, vai lá e segue aí, tá bom? Luiz.Júnior Miranda. É isso. Para você então bater um papo com ele, conhecer e entender um pouco mais, né, do olhar, do conhecimento do Júnior, porque eu tenho certeza que vai revolucionar, seja aí a tua marca, seja os teus serviços, ou tua empresa, não sei. Procure então o Júnior Miranda, que hoje me deu uma aula aqui, né, de visão de mundo dentro do marketing e da comunicação. Júnior, brigadão de coração por ter vindo aqui, disponibilizar, né, do teu tempo nesse final de dia para vir gravar aqui comigo. Então, espero que você que não assistiu na íntegra aí, que não acompanhou do início, volta lá do início, né, para você acompanhar do início e poder ver e conhecer a visão do Júnior Miranda aqui no Falando Sério Podcast. Gostaria de deixar uma mensagem final para alguém, para os nossos inscritos? Fique à vontade. Eu que agradeço, Moriva, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Como eu disse e mais uma vez repito, é sempre bom conversar contigo. Mas é isso, eu acho que a mensagem foi dada. Acho que cada um tem uma mensagem e é uma mensagem que de alguma forma ela tem uma relevância para o mundo. Então, quando a gente não identifica essa mensagem, quando a gente não traz essa relevância para essa mensagem, a gente de alguma forma está deixando de cumprir o nosso papel aqui. A gente está deixando de entregar o nosso melhor, a gente está deixando de deixar a nossa própria marca nesse pequeno espaço de tempo que a gente chama de vida. Portanto, olha para essa tua mensagem, veja qual a mensagem que você quer deixar, qual é a marca que você quer deixar e viva essa mensagem. Seja essa mensagem. Sensacional. Então tá aí. Júnior, brigadão de coração. Tudo de bom para você, sucesso na tua jornada. E para você que tá do outro lado aí,
Eu tenho certeza que você precisa, você necessita de um Júnior dentro do teu projeto aí, tá bom? Beijo no coração, obrigado por nos acompanhar, comenta bastante e também compartilha, não fica só para você não, porque coisas boas a gente tem que compartilhar com as pessoas. Tudo de bom e eu repito, volta lá do início para você assistir na íntegra esse bate-papo com Luiz Júnior Miranda no Falando Sério Podcast. Beijo no coração e até o próximo encontro. Tchau, tchau.